A frase que você mais odiava escutar quando você era criança, eu te garanto que depois desse vídeo vai transformar a forma que você enxerga o mundo e principalmente a forma que você enxerga a si mesmo. A grande realidade é que hoje a maioria das pessoas vive uma vida de mentira. Elas vivem buscando ser pessoas que elas não são para ser aceitas em lugares que elas nem deveriam estar buscando aceitação. E com isso, mais do que nunca, a depressão, a ansiedade e a crise existencial têm tomado espaço na nossa geração. Eu decidi gravar esse vídeo aqui justamente porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui esse cara que vivia me comparando com outras pessoas, eu vivia me inspirando tanto em outras pessoas que eu acabei me esquecendo de quem eu realmente era. E tudo isso começou há muitos anos atrás, quando eu decidi que o caminho que eu queria seguir na minha vida era empreendedorismo. Como eu venho de uma família que eu não tinha muitos empreendedores por perto, a minha mãe e meu pai, por exemplo, eram servidores públicos, os meus parentes mais próximos ou eram servidores públicos ou trabalhavam em alguma empresa como CLT. Eu nunca tinha uma pessoa próxima para poder me inspirar. E com isso, eu acabei buscando essas pessoas próximas em outros lugares, que no caso foi a internet. Então eu pegava empreendedores milionários, bilionários, pessoas que já tinham sucesso, que já tinham construído a jornada de vida dele, e eu me inspirava nessas pessoas. Então tudo que essa pessoa fazia, eu colocava e começava a me questionar. Será que não é isso aqui que eu tenho que estar fazendo? Aí eu ia lá e mudava de rota. Aí o cara ia lá e mudava de rota e falava, não, vou mudar também, vou seguir o caminho que esse cara está seguindo. Aí eu pegava um outro empreendedor que fazia outra coisa. Não, o caminho na verdade não era esse daqui, era esse daqui. Aí eu mudava de rota e vinha para cá. E eu comecei cada hora mudando de caminho e nisso daí eu nunca consegui construir um negócio realmente consistente naquilo ali por muitos anos. Toda hora eu mudava de negócio, toda hora eu mudava meu ramo. Quando eu começava a ter resultado com alguma empresa ali, vou mudar para outro lugar aqui. Quando eu começava a ter resultado com algum conteúdo, não, esse conteúdo não faz mais sentido, eu vou fazer esse daqui porque esse cara tá fazendo isso. Mas nessa daí, eu acabei me tornando um pouco de cada uma das pessoas e deixei de ser quem eu realmente era. Eu deixei de ser a pessoa que eu fui chamada para ser. Eu deixei de ser aquela criança que eu era no passado. Eu era uma criança brincalhona, eu era uma criança autêntica, eu era uma criança que me vestia diferente de todo mundo, eu não queria ser igual às pessoas. Então eu sempre buscava pegar alguma coisa diferente, usar alguma coisa de cor diferente, eu buscava ser autêntico o tempo inteiro. E com isso daí, eu lembro que eu era muito feliz. Mas parece que, não só comigo, mas com a maioria das pessoas, conforme o tempo vai passando, a gente tenta se encaixar em lugares. E a gente acha que pra gente se encaixar naquele lugar, a gente tem que diminuir um pouco daquilo que a gente é. A gente tem que cada vez se tornar mais próximo de um pouco daquele grupo de amigos que a gente quer. Chegar próximo deles, e nessa daí a gente vai se moldando para tentar se encaixar em lugares. Nessa daí eu fui me moldando tanto na minha infância, na minha adolescência, fui cada vez me tornando menos autêntico, como na minha vida adulta aqui também, nesse mercado de empreendedorismo, eu fui tentando cada vez mais me encaixar num grupo seleto de pessoas, e para isso eu fui mudando a minha forma de ser. E isso é muito louco. Por que a gente tem que deixar de ser nós mesmos para poder encaixar em lugares que a gente nem deveria estar buscando aceitação? Porque se esse lugar só aceita pessoas assim, e eu não sou assim, eu não deveria estar lá. Eu construo o meu próprio lugar, eu faço parte de um grupo que é mais parecido comigo. Inclusive foi exatamente por isso que eu decidi criar esse canal do zero. Eu tenho um outro canal no YouTube que eu tava postando alguns vídeos lá, mas toda hora eu tava mudando a rota do meu canal. Eu via que esse tipo de vídeo aqui tava dando certo, eu mudava lá e começava a fazer os vídeos parecidos com ele. Aí depois eu via que esse daqui tava legal, que eu tava gostando, eu mudava e começava o conteúdo aqui. E nessa eu fui me moldando e o canal ficou tão genérico, com tantos conteúdos diferentes, que eu falei, não, eu vou começar um canal agora, eu vou fazer vídeo da forma que eu quero fazer, do jeito que eu sinto que eu tenho que fazer, falando dos conteúdos que eu quero falar. A comparação, ela tem matado a nossa geração. E nesse mundo atual de internet, nesse mundo onde todo mundo posta aquilo que ele está vivendo, e nunca é na real a realidade do que ele está vivendo, né? É sempre a parte bonita daquilo que ele está vivendo. Você vê jovens aí de 18 anos que já venderam mais de 100 milhões de reais, multimilionários, com carros e tal, aí você fala, eu quero ter a vida desse cara, e aí você fica se moldando para parecer a ele. Mulheres, por exemplo, vê supermodelos nas redes sociais com o corpo perfeito da sociedade, que a sociedade impõe naquele padrão perfeito, e acaba querendo sempre ter aquele corpo e nunca tá feliz com o corpo dela. Pessoas que estão buscando relacionamento, que vê um casal bonito na internet, acha que aquele casal só vive de flores, só vive de coisas maravilhosas e tenta ter um relacionamento com aquele, ou às vezes até infeliz com o próprio relacionamento, porque não é igual ao relacionamento daquele casal, só que ela só tá vendo o palco daquilo ali e não tá vendo o bastidor real daquilo que tá acontecendo. Ela não sabe se aquilo ali é só encenação, se aquilo ali é só para aquele momento, se em outros momentos aquele casal fica brigando, se um trai o outro, a gente não sabe disso. E a gente compara o palco de outras pessoas com os bastidores da nossa vida, e isso aqui tem matado a nossa geração. Muito louco pensar isso, mas a internet, ela tem sim coisas boas,
ela traz sim coisas boas, ela traz conteúdos legais, eu espero que como esse que eu estou fazendo aqui, mas ao mesmo tempo ela também traz conteúdos que gera essa vontade ininterrupta da gente ficar se comparando, da gente ficar se questionando se aquilo que a gente está fazendo está certo, se aquilo que a gente está fazendo vai levar para aquele lugar que aquela pessoa chegou, e a gente acaba esquecendo de quem a gente é, a gente acaba esquecendo de buscar a nossa essência, de ser nós mesmos e de viver uma vida com as nossas regras, com aquilo que a gente quer viver, com aquilo que Deus colocou no nosso coração para viver. Tudo isso para poder entrar em padrões, entrar em grupos que nem mereciam a nossa atenção. E nessa de seguir todo mundo, a gente segue milhares de pessoas e a gente esquece de seguir a única pessoa que realmente importa, nós mesmos. E justamente por a gente tentar viver essa vida para agradar outras pessoas, para agradar nossos familiares, nossos amigos, pessoas que às vezes a gente nem conhece, para ser aceito em lugares que a gente nem deveria estar buscando aceitação, a gente acaba sempre tendo um sentimento interno de insuficiência. A gente nunca é suficiente. A gente sempre só deixa para ser feliz quando chegar naquele tal lugar, quando ter aquela coisa ali, quando viver a vida dessa pessoa aqui, quando ter o corpo dessa outra pessoa aqui, e a gente acaba passando a vida inteira buscando felicidade em coisas que a gente ainda não tem, enquanto a gente deveria estar buscando felicidade no que a gente tem hoje, no agora, nas coisas simples que a gente faz no dia a dia, em tudo que a gente fizer. Se a gente buscasse ser feliz tomando um copo de água, trabalhando, caminhando, tomando sol enquanto a gente anda pela rua, sei lá, buscando ser felicidade em coisas simples, a gente estaria muito mais completo, não teria esse sentimento de insuficiência. Só que a gente vive tentando ser feliz no futuro e a gente esquece de ser feliz hoje. E você já parou para pensar que às vezes pode ser que nem exista um futuro? Pode ser que nem exista um amanhã na nossa vida? A única certeza que a gente tem aqui na Terra é que um dia a nossa vida ela vai acabar aqui na Terra. E o que você construiu até hoje, enquanto você está tentando buscar chegar em um lugar que você nem sabe como que vai ser? Se por um acaso hoje chegasse uma notícia para você que amanhã você não estaria mais vivo, você se sentiria satisfeito com tudo que você construiu e viveu até aqui? Ou arrependido de ter passado tanto tempo tentando viver a vida de outras pessoas? Isso aqui tem causado muita reflexão na minha cabeça, principalmente depois que eu encontrei Jesus. Isso aqui é o que mais tem passado na minha cabeça. Depois que eu encontrei e me converti, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar questões bíblicas, a palavra de Deus mesmo. Tem uma frase na Bíblia que marcou a minha vida e que me fez realmente refletir sobre isso que eu estou falando nesse vídeo. Lá em Efésios 1, 4 e 5, Deus fala que Ele já nos tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. Ou seja, desde antes dele falar, haja luz e houve luz, Ele já te conhecia, Ele já tinha um plano para a sua vida, Ele já tinha te colocado para nascer exatamente nessa geração, nessa época, nesse tempo, nessa família, passando tudo que você passou para que você vivesse um propósito que Ele tem para a sua vida. Só que a maioria das pessoas passa uma vida tão distraída, tão esquecendo das coisas que realmente importam, tão tentando viver a vida de outras pessoas, que elas passam o tempo inteiro fora do propósito delas, e quando chega no leito de morte elas percebem que tudo aquilo que elas fizeram era inválido, não valeu de nada. Será que em meio a tudo isso que a gente está passando, Deus estaria feliz daquilo que você está vivendo hoje, da vida que você está vivendo hoje, daquilo que Ele colocou para você viver nessa geração? Ou Ele estaria preocupado, olhando para você, perguntando, eu te coloquei para fazer isso, e você só se importa em fazer e ser essa pessoa aqui? Você não está em vão nessa geração. Você não nasceu por acaso. Deus te ama, Deus tem um plano para você. E enquanto você ficar tentando viver o sonho dos outros, você só vai deixar de viver aquilo que você realmente tinha que viver. Eu sei que às vezes você está passando por dores na sua vida. Eu sei que muitas vezes você já passou por muitos traumas. Mas posso te falar uma parada? Todos esses traumas que você passou era justamente para te moldar e te transformar para ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Não deixa isso apagar, não. Quando eu descobri que o que Deus tinha para minha vida e o quanto de tempo eu perdi fazendo coisa desnecessária, mas que na verdade também eu acho que passar por tudo isso, passar por essas coisas desnecessárias foram necessárias para eu ser a pessoa e talvez ter a visão que eu tenho hoje, para poder talvez estar gravando esse vídeo, para poder talvez estar aparecendo na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão, para que talvez você a partir de agora abra os seus olhos e comece a enxergar que você precisa ser você. Você precisa viver a vida que Deus tem para você. Eu sei que não é fácil viver essa vida.
Eu sei que às vezes não é fácil a gente ser nós mesmos. Eu sei que a gente vai ser julgado. Eu sei que muita pessoa vai falar mal da gente porque a gente está buscando esse caminho. Mas eu posso te falar uma coisa. Viver a vida que você tem para viver é libertador. Independente do julgamento, independente do que outras pessoas vão pensar, no momento que você decidir entregar a sua vida para Cristo, entregar a sua vida e parar de tentar ser aquilo que você não é, tudo vai ser diferente na sua vida. Você vai ter uma paz que você nunca teve, você vai ter um foco que você nunca teve, você vai ter a certeza de que tudo aquilo que você está fazendo está te levando para um lugar que você realmente merece, que você tem para chegar na sua vida. E convenhamos, sendo você ou não sendo você, você vai ser julgado de qualquer forma. Antes seja julgado por ser e fazer aquilo que você quer fazer. Antes seja julgado por estar vivendo a vida que Cristo pediu para você viver, do que viver uma vida para os outros e ainda assim ser julgado, cara. Meu Deus do céu. Eu sei que é muito louco pensar isso e que talvez esse vídeo aqui ele tá sendo mais um soco na boca do seu estômago, mas era esse aqui o objetivo. Abrir os seus olhos e te fazer acordar. Infelizmente a gente vive numa geração corrompida e destruída. A gente vive numa geração completamente perdida que ninguém sabe o que ela realmente é, ninguém sabe porque ela tá aqui na Terra, ninguém sabe o que tá fazendo, a gente vive se distraindo. A distração, ela é a maior arma que existe contra nós pra gente viver a vida que a gente deveria estar vivendo. Enquanto a gente vive nos distraindo, tentando viver a vida dos outros, a gente deixa de viver a nossa vida. E é exatamente por isso que a sua mãe falava quando você era criança: você não é todo mundo. E antes de acabar o vídeo, eu queria te deixar um convite para se inscrever nesse canal aqui, canal que eu estou começando do zero. Se inscreve aqui, deixa um like e deixa um comentário se você foi tocado de alguma forma e se você finalmente percebeu que você está tentando viver a vida que não deveria estar vivendo. Se isso aqui te ajuda de alguma forma, eu fico feliz, eu quero saber. Sem mais delongas, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.